Ok, obrigada. Muito obrigada. Boa noite novamente, boa noite a todos, boa noite, professor Alex Solórzano. É um prazer e uma satisfação tê-lo aqui no nosso Fórum de Arqueologia, a quarta reunião do Fórum de Arqueologia do Grupo Paisagens Híbridas 2020. Seja bem-vindo. E eu peço a todos os participantes, então, que, mais uma vez, fechem os seus vídeos, os seus áudios, deixando apenas o professor Solórzano com o áudio e o vídeo ligados. E a gente vai, então, fazer uma pequena etiqueta dessa nossa reunião, tá? Em princípio, o professor Solórzano vai apresentar a palestra dele em 30 minutos. Após os 30 minutos, estarão abertas perguntas, tanto do chat quanto dos microfones e também dos mediadores. Fiquem à vontade, não se sintam tímidos para fazer as perguntas que acharem necessário. O objetivo do fórum é permitir, então, a interação de excelência, né? Perdão, a interação, além de assistir uma palestra com qualidade de excelência, é um momento de esclarecermos as dúvidas, né? E propormos esclarecimentos sempre muito bem-vindos para o desenvolvimento científico. Desligue, então, todas as suas câmeras e a gente já começou a gravar essa nossa reunião. O Grupo Paisagens Híbridas, eu vou apresentar ele brevemente, que eu faço em cada reunião, para a audiência que possa vir querer assistir somente essa nossa reunião no nosso canal no YouTube. Então, eu faço uma pequena abordagem sobre o Grupo Paisagens Híbridas, que é vinculado à Escola de Belas Artes da UFRJ desde 2011 e inclina-se ao estudo da paisagem como mais um artefato produzido pela cultura humana. Sendo a ideia humana de paisagem transdisciplinar, o Grupo Paisagens Híbridas tem por um de seus princípios criar pontes de diálogos interdisciplinar para aprofundar e fazer circular o conhecimento científico sobre o tema. Dentro dos domínios os quais desenvolve a pesquisa, o grupo tem como uma de suas linhas de investigação a paisagem e o patrimônio, partindo do olhar dos arqueólogos do grupo para entender a paisagem e a cidade como artefatos. O projeto do Fórum de Arqueologia Rematerialização da Paisagem Arqueológica, Dimensões Concretas da Cultura, foi concebido em 7 sessões quinzenais, trazendo pesquisadores experientes em diferentes campos do conhecimento científico, que têm em suas investigações a preocupação em dar ênfase nos processos rematerialistas operacionados pela cultura humana. A perspectiva rematerialista da cultura guarda atenção para as propriedades materiais e a materialidade dos artefatos e seus espaços arqueológicos de produção, circulação e recepção cultural dos mesmos pela sociedade. O objetivo deste fórum consiste, então, em promover a interação dessas investigações e estreitar o vínculo da arqueologia com as demais ciências humanas que se debruçam sobre a participação ativa da materialidade e da espacialidade na construção de relações sociais. Lembro também aos inscritos pelo site do PH que receberão seus certificados mediante a frequência de 70% das reuniões. As perguntas, então, serão feitas no final da exposição do professor Alex e fiquem à vontade para realizá-las. Tá? Bem, eu vou apresentar, então, os nossos mediadores, professor Alex, que vão ter uma interlocução contigo, que é a professora doutora Raquel de Almeida Moura. Por favor, professora, se quiser aparecer no vídeo, eu agradeço. A professora Raquel é geógrafa, bacharel e mestre em geografia pela UERJ, doutora em geografia pela UFRJ, com pesquisa sobre estudos de imagem e patrimônio na Constituição de Memória Geográfica. Atua como professora da rede municipal e estadual do Rio de Janeiro. O segundo interlocutor é o professor doutor Afonso Zuin. O professor Afonso é agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em paisagismo, landscape architecture por Edinburgh College of Art, Inglaterra, docente na Universidade Federal de Viçosa, com pesquisas concentradas no campo de paisagismo e floricultura e folhagens tropicais.
é pós-doutor e pesquisador associado do Open Space Research Center, em Edimburgo, Inglaterra, e também um dos membros do grupo Paisagens Híbridas. E o nosso convidado é o professor doutor Alexandro Solórzano, geógrafo, graduado em Geografia pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Botânica pelo Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, coordenador do grupo de pós-graduação em Geografia pela PUC Rio de Janeiro e docente em Geografia na mesma instituição. Desenvolve pesquisa integrada da sociedade e da natureza a partir de uma perspectiva de sistemas socioecológicos, com uma abordagem que permeia a geografia, a história e a ecologia. E eu acho que também a arqueologia. Nesse sentido, a biogeografia é uma disciplina que pode ajudar a responder perguntas referentes à interação homem-natureza, aplicando a conservação da Mata Atlântica. É isso, professor? Mais alguma coisa? Que eu possa colocar? Coordenador do curso de pós-graduação em Geografia. Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, mas eu já... ok. Obrigada. Então, do Laboratório de Geografia e Ecologia Histórica pela PUC Rio de Janeiro. É isso? Ok, obrigada. Então, professor, muito satisfação em tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. E agora, a partir de agora, a palavra é sua. Obrigado, professor. Está dentro do tempo estipulado. E vou aqui compartilhar a tela com vocês da minha apresentação. Já logo pular aqui para o... Inclusive, tenho o hábito de me cronometrar para eu ter uma noção. Eu estou aqui com o reloginho aqui do meu lado, vou começar agora. Então, boa noite a todos. O título que eu escolhi, né, Florestas Culturas da Mata Atlântica, ele, na verdade, é quase o título que eu tenho do meu projeto Guarda-Chuva, do Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, o LABEC, que é o meu grupo de pesquisa que eu coordeno junto com 2 professores no Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC Rio. E, em vez de uma introdução tradicional, eu acho que eu prefiro a gente começar com alguns questionamentos iniciais para a gente poder fazer essa discussão. Então, primeiramente, como a gente pode entender as culturas que permearam e ainda permeiam a floresta atlântica brasileira? Qual lente deve ser usado para olhar essas paisagens florestais? E quando eu falo lente, né, qual perspectiva teórica e metodológica? E será que a gente deve continuar vendo a sociedade separada da natureza, naquela velha dicotomia que a gente conhece? Será que a gente pode entender os sistemas humanos como interconectados aos sistemas naturais? A Mata Atlântica, esse bioma aqui que a gente convive diariamente, pode ser considerado um bioma antropogênico composto por paisagens híbridas e domesticadas? E o que seria uma novidade ecológica nesse contexto de transformação e adaptação? Então, eu coloco esses pontos, eu vou responder algumas delas ao longo dessa apresentação e vou deixar algumas em aberto para a gente poder discutir. Em termos de ferramentas teórico-metodológicas, eu parto, então, de um campo que hoje está sendo chamado de humanidades ambientais, que, na verdade, aglutina uma série de campos, alguns já bastante estabelecidos, como história ambiental e a própria ecologia histórica, e algumas vertentes mais recentes das humanidades, né, como ecologia política, e que está sendo colocado debaixo desse guarda-chuva chamado de humanidades ambientais, que tem como premissa uma investigação não dicotômica de naturezas-culturas, né? É interessante que a nossa própria linguagem esbarra com uma construção dicotômica do conhecimento, porque a gente concebe, a gente tem palavras para distinguir o que é natureza e cultura, e a gente faz esse jogo aí linguístico de juntar com hífen naturezas culturas. Eu uso muito os sistemas socioecológicos como um framework, né, como uma perspectiva teórico-metodológica integrada de análise de sistemas sociais e sistemas ecológicos de forma acoplada, entendendo eles como complexos e adaptativos.
né? E aqui só um exemplo desse framework que foi desenvolvido, né, pela Ostrom e colaboradores, interconectando alguns elementos que eu vou tentar explicar mais na frente com um exemplo prático de sistema de governança, os atores sociais, né, no meio disso, né, a situação, ação e as interações, né, sistemas de recursos, unidades de recursos, isso tudo sendo muito utilizado atualmente na perspectiva de gerenciamento de recursos naturais em diferentes países. E os novos ecossistemas, que é um novo conceito que surge no século XXI, final do século XX, né, principalmente por profissionais trabalhando com restauração ecológica, e eles começam a entender que tem novas configurações ecológicas espaciais que são resultado das atividades humanas do passado e que se perpetuam e permanecem, e que vão ficar, né, com essa marca de novidade ecológica. Então, eu passo a utilizar isso como um mecanismo para entender os legados socioecológicos. E aí eles trabalham esse conjunto conceitual trabalha com esse gradiente de ecossistemas mais históricos e menos transformados, uma transição, digamos assim, né, um buffer híbrido que é passível de voltar para um estado histórico, e o novo que, mesmo investindo muita energia e esforço, em algum grau vai ter a novidade já impressa e vai continuar como um legado para o futuro. Bem, como geógrafo, né, eu parto de uma base, né, também conceitual, utilizando paisagem como uma categoria de análise muito cara, a geografia, né? A gente sempre fala que a paisagem, ela, enquanto conceito científico, ela nasce junto com a própria, se mistura, se confunde com a própria nascimento da ciência geográfica no final do século XVIII, com Humboldt, mas também sendo usado como uma unidade espacial. Então, só para ilustrar aqui algumas formas da gente ver, né, a mistura dinâmica da dimensão humana com a dimensão ecológica e física aqui da cidade de Rio de Janeiro. Só umas fotos aqui belíssimas da nossa paisagem carioca. E eu gosto muito da definição usada pela Carol Crumley, que fala que a paisagem como uma manifestação material da relação do homem com o ambiente, né? E ela continua, né? Práticas são mantidas ou modificadas, decisões são tomadas, ideias ganham forma. E a paisagem, ela retém a evidência física dessas atividades mentais. Eu confesso que eu acho essa parte da frase dela genial, porque de fato a gente consegue entender que a paisagem então passa a ser o lugar onde todo o nosso planejamento, as nossas diferentes modalidades, ideias, reflexões, cosmovisões ganham forma e são fisicamente impressos na paisagem. Essas evidências físicas que, em grande parte, a ecologia histórica se presta a investigar. E dando continuidade a essa ideia também de unidade espacial, o Vallée e o Erickson concebem paisagem, e aí pegando muito da geografia, que é uma influência clara, né, no William Vallée, uma unidade física multidimensional que tem características espaciais e temporais próprias e que foi submetida a alguma atividade humana. Então, o que fica claro nessas definições, nesse entendimento de paisagem? A paisagem como tendo necessariamente um componente, a dimensão humana, para a gente poder entender essa categoria, né? Então, paisagens sem a presença do ser humano, paisagens completamente naturais, talvez hoje em dia cada vez mais distantes ou até mais abstratos na nossa compreensão espacial. E eu parto, então, dessa base da geografia, fazendo diálogo com a história desde a minha graduação e com a ecologia ao longo da minha formação. Eu uso esse diagrama de Venn para ver algumas das sobreposições, né, e trocas e diálogos que existem entre as disciplinas de história, geografia, antropologia, ecologia, que foram, né, se interconectando em diferentes momentos da história e trazendo contribuições riquíssimas, né? A importância de uma geografia histórica que precisa voltar no tempo para entender as transformações na paisagem, entender a paisagem atual, da mesma forma incorporar, né, a dimensão cultural para entender as paisagens culturais dentro de uma perspectiva geográfica e fazendo um diálogo direto, né, geografia com antropologia nesse aspecto.
né? A história ambiental, tendo a sua gênese na década de 70, incorporando, introduzindo, né, as questões ambientais dentro da disciplina de história, em grande parte com uma demanda da crise ambiental que já estava surgindo na década de 70, né? E a ecologia histórica também como um campo de troca, e ela, de certa forma, nasce na antropologia, então ele tem uma pegada bastante culturalista, mas, ao mesmo tempo, precisando investigar a paisagem e essa materialidade da paisagem, essa transformação que as culturas passadas fizeram, inclusive nos elementos biológicos, como sendo um componente essencial para entender as paisagens atuais, né? Eu, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, coloco a biogeografia como um campo da geografia capaz de se conectar com esses elementos todos que eu acabei de apresentar para vocês. E, assim, as humanidades ambientais, então, passa agora, nessa segunda década do século XXI, ganhar uma aderência muito grande, principalmente na Europa e na América do Norte. Então, a gente passa a ter várias publicações, livros, textos, síntese, né? Brasil no Antropoceno, manual de humanidades ambientais da Routledge, e também na língua francesa, tendo essa mesma pegada de textos básicos, introdutórios para, né, todas as disciplinas de humanidades nas universidades europeias e americanas. Então, isso passa a ter isso mostra, então, uma emergência, né, do campo interdisciplinar, que é a gente entender a dimensão humana com a dimensão ambiental. Então, de modo geral, essas humanidades ambientais, né, por que eu estou apresentando ela? Porque hoje em dia eu vejo que aquilo que eu faço, que é um híbrido entre uma geografia histórica, uma história ambiental e uma ecologia histórica, né, com uma base também ecológica, isso faz parte, né, a gente consegue colocar dentro desse guarda-chuva maior de humanidades ambientais, que é um campo, não é um campo unificado, certamente é um campo diversificado e emergente de pesquisa interdisciplinar, que abrange ecologia histórica, história ambiental, filosofia ambiental, antropologia e sociologia ambiental, ecologia política, o que alguns autores chamam de geografias híbridas e pós-humanas, ecocrítica, eu poderia ainda acrescentar umas outras, mas eu paro por aí. E que tenta, né, analisar e abordar as questões ambientais, entendendo que para poder fazer isso requer uma compreensão da relação recíproca, ou relação mútua, como cada um quiser, entre natureza e cultura. E descentralizar o sujeito humano em relação às outras espécies. Ou seja, né, isso principalmente, eu diria, dentro da antropologia, sair um pouco, né, do antropocentrismo, que foi a construção, em grande parte, das narrativas antropológicas, e colocar o foco, inclusive, em outras abordagens, né? Então, passa, então, com a Anna Tsing e outros autores, abordagens multiespécies, né, que, através das interações e das trocas com outras espécies, a gente passa a entender cada vez mais a nossa própria espécie, né, planificar um pouco e não hierarquizar tanto nossa superioridade cognitiva em relação a outras espécies. Então, é realmente uma possibilidade muito grande, um campo começa a se abrir na antropologia, uma das vertentes é essa. No campo da história ambiental, da ecologia histórica, né, cada vez uma crescente insatisfação com aquilo que tem sido chamado de declensionismo, ou narrativas declensionistas, que é narrativas de que a natureza sempre é degradada e destruída pela mão humana, e aí tentar mostrar outras narrativas possíveis, ou seja, não fazer um generalismo tão grande, entender que, na verdade, é um modelo civilizatório que tem essa perspectiva destrutiva, né? E alguns passam, então, a substituir o antropoceno por capitaloceno e outras narrativas que, então, começa a desacoplar uma história, às vezes, simplificada demais, que são as narrativas declensionistas. Né? E dentro de uma perspectiva das humanidades ambientais, né, a gente passa a entender que existe uma crítica a essa perspectiva dicotômica, de dualidades, né, e até de perspectivas excessivamente ocidentais de natureza, né, em que parte de uma noção, de uma construção de uma natureza intocada, sem seres humanos, né, o que seria o equivalente de uma paisagem natural, os biomas, né, e o mapeamento dos biomas no mundo,
classicamente feito apenas a partir de parâmetros físicos, ecológicos, nesse caso climáticos, temperatura e precipitação, e sem incluir, e acaba sendo hoje em dia, né, grandes mapas de distribuição potencial da vegetação no mundo se o ser humano não existisse. Um enfoque em sistemas ecológicos e ecossistemas históricos, sem a presença humana, 2, exclusivamente com espécies nativas, e as exóticas são sempre vistas como invasoras ou danosas, porque ela está se contrapondo à ideia de uma natureza prístina intocada. E aí todo o movimento de preservação, de ambientalismo, e que acaba gerando conflitos socioambientais e dor de cabeça para a gestão de unidade de conservação. E dentro de uma possibilidade não dicotômica, a gente tem, então, né, essa busca de uma visão não dicotômica, entender cada vez mais natureza com os seres humanos, incorporar mais a dimensão cultural às paisagens e não simplesmente contrapor, né, a paisagem cultural como uma degradação de uma paisagem natural, biomas antropogênicos como sendo o retrato atual, incorporando uso, cobertura, densidade populacional, junto com os fatores ecológicos que determinam a distribuição dos ecossistemas na escala planetária. Sistemas socioecológicos não se contrapondo ao sistema ecológico, mas certamente incorporando o sistema ecológico com o sistema social, sendo 2 subsistemas de um sistema maior, né? Os ecossistemas emergentes surgindo a partir das interações humanas, alterando e modificando os ecossistemas históricos, as espécies nativas sendo incorporadas nesses ecossistemas e sendo entendidas através dos seus usos e suas funções e não simplesmente dos seus atributos alienígena, invasor, danoso. E aí uma perspectiva mais moderna de étnico-conservação que leva em consideração a dimensão humana, o socioambientalismo e principalmente a ideia de uma gestão multifuncional da paisagem, né? Então, o que seria, né, o empreendimento dos europeus chegarem aqui na América do Sul e encontrar os ecossistemas que eles chamaram de pristinos, né, e que foi sendo formado uma ideia no Ocidente de que existia uma natureza intocada e que ela passou a ser degradada principalmente por esse movimento do empreendimento colonial entrando aqui no território brasileiro. Mas a própria iconografia mostra como a visão romântica dos primeiros naturalistas viam as populações nativas não como seres humanos, né, e sim dentro de um modelo civilizatório como bom selvagem que estava ali como mais um elemento ecológico, né? O que acaba mascarando outras questões que existiam em termos de transformação pretérita à entrada do homem branco nos ecossistemas nativos. Então, a gente tem uma miríade de representações belíssimas, iconográficas, que são registros não só históricos, mas da modalidade cultural de como se concebia a natureza naquela época. Só que muito não se sabia na época, e hoje se sabe, que existe uma interação larga, né, no tempo e no espaço de populações que a gente hoje classifica como os paleo-indígenas, né, que estavam aqui há mais de 10 mil anos atrás, né, ocupando os biomas brasileiros, que tinham uma configuração espacial completamente diferente, porque o clima era diferente. Então, Mata Atlântica em redutos, né, Cerrado e Pampas muito mais com uma distribuição ampliada por conta do clima mais frio e seco. E na época a gente tinha uma mega fauna, né, de mega herbívoros povoando a América do Sul, que foi extinto, dentre outros motivos, o principal, os efeitos do excesso da caça, junto com mudanças climáticas. Então, a gente tem já um movimento de transformação da paisagem que deixa um legado claro, que é a ausência desses mega-herbívoros na fauna atual. Então, não temos mais o Glossopterium, que foi um parente distante da nossa preguiça, e o Glyptodon, que foi também um ancestral pretérito do que hoje compõe o grupo dos tatus. Inclusive, com esse exemplar aí, com o tamanho de um fusca, o Glossopterium podendo atingir 8 metros de
de altura. Então, essa era a nossa paleoecologia, com seres humanos caçando e até o ponto que levou à extinção dessas espécies. Então, isso já é uma marca. A não presença dessas espécies na configuração atual dos nossos ecossistemas é uma marca. Agora, avançando no tempo, aí a gente vai pular alguns milhares de anos, a incorporação da agricultura de corte e queima, né, sendo datada pelo menos até 3.000 anos atrás, em linhagens de populações nativas mais recentes, que depois foram passando isso para as populações que tiveram contato com os colonizadores e que, por sua vez, inclusive, passaram esse conhecimento para os caiçaras, que estavam fazendo o mesmo sistema de agricultura que eram chamados por eles de coivara, de corte-queima, que foi amplamente utilizado na Mata Atlântica, é até hoje praticado na Amazônia, derrubar um trecho de floresta, esperar ele secar, tacar fogo, e as cinzas vão fertilizar temporariamente o solo e vão poder produzir ali seu alimento, principalmente, né, a principal fonte de carboidrato que se tinha até então, que era a mandioca. Então, houve alteração, principalmente da composição da floresta ao longo desses séculos, mas não da biomassa, não da estrutura e não da funcionalidade. Mas existe sim, né, um grau de domesticação lato sensu das paisagens atlânticas por conta desse sistema rotativo de corte e queima, e aí você vai privilegiando espécies que vão se adaptando a essas condições de abertura de clareira sucessivamente no tempo, né? A gente avança ainda mais no tempo, a gente chega então para uma outra dimensão humana da biodiversidade na Mata Atlântica, que é justamente, já no empreendimento colonial brasileiro, a nossa demanda de energia vindo da biomassa da floresta. Então, se não no primeiro século, talvez a gente tenha usado mais a lenha, a gente passou a entender que o carvão passa a ter um poder calorífero maior, e aí a gente pensando já numa metrópole crescente, numa industrialização crescente, a demanda de carvão foi aumentando do século XVII para o XVIII, chegando a seu auge no século XIX e XX, e a gente passa então a ter toda a biomassa florestal circundante das metrópoles atlânticas sendo alimentadas por carvão vegetal sendo produzido nessas florestas. Então, e aí isso gera um resultado ecológico que também passa a ser entendido como um legado socioecológico material, não só no solo, a vegetação passa a responder isso. E aí o estudo do carvão que o professor Rogério Oliveira, lá do Departamento de Geografia e Meio Ambiente, tem feito com colaboradores, inclusive lá do Museu Nacional, mais na linha de antracologia, tem mostrado o seguinte: fragmentos de carvão encontrados nesses antropossolos, né, eles são de espécies que não estão mais presentes nessa flora que se regenerou 100 anos, 150 anos após a produção de carvão. Então, volta a biomassa, então a gente fala de uma resiliência da biomassa, a estrutura volta, a funcionalidade volta, mas a composição fica diferente. E uma quarta hipótese, então, passa a ser a introdução de espécies exóticas nas fazendas, nas chácaras, nos engenhos, né? A gente teve o professor Maurício Abreu, falecido professor Maurício Abreu, ele mapeou mais de 170 engenhos de cana-de-açúcar na cidade crescente do Rio de Janeiro, tanto nas vertentes norte, do maciço da Tijuca, sul e região metropolitana. Então, a gente teve aí uma demanda enorme de lenha e a gente foi introduzindo espécies como ocorreu em toda a América tropical. A gente foi introduzindo espécies, principalmente da Ásia e da África, né? Não só nas fazendas, nas chácaras, ao longo dos sistemas viários, né, de caminhos antigos para escoamento dessa produção, nas habitações florestais, né, de populações, seja quilombolas, seja os seus descendentes, seja de chacareiros, que foram migrando e vivendo e vivem até hoje na floresta, e também ao longo dos locais de produção de carvão vegetal a gente tem vários vestígios de introdução de espécies exóticas. Então, eu coloco aqui dois exemplos, né? A jaqueira, Artocarpus heterophyllus, a musa paradisíaca, a banana, que está presente nas paisagens florestais, não só aqui do Rio de Janeiro, mas, eu diria, da região metropolitana e do estado do Rio de Janeiro.
E o que a gente encontra atualmente nas paisagens florestais do Rio de Janeiro? Então, em termos de evidências materiais, né, que estão impressas na paisagem e estão prontos aí para a gente estudar elas, encontrá-las sob a cobertura florestal, a gente tem, por exemplo, ruínas de antigas fazendas, seja do engenho do Camorim, que foi um dos primeiros engenhos do sertão carioca, na Zona Oeste, seja das fazendas de produção de café, como a Fazenda Nassau, na Gávea Pequena, aqui no Alto da Boa Vista. Sistemas de captação de água mais antigas, mais recentes, chegando ao século XX, pontes, sistemas de caminhos para escoamento dessa produção, estradas com calçamento, carvoarias, dentre outras evidências arqueológicas. Aí certamente entra a arqueologia para me ajudar a entender essas paisagens. E junto com elas evidências que também são materiais, mas que eu separo e chamo de evidências biológicas dessa transformação da paisagem, tanto a estrutura e composição de espécies nativas, e a gente vai ter algumas espécies nativas o que a gente chama com uma distribuição anômala, ou que alguns autores chamam de superdominante. São espécies de determinado estágio sucessional, que a gente vai chamar de secundário inicial, mas que é longeva, ele fica muito tempo no sistema, ela cria grandes populações e está associada a locais que ou teve uma roça no passado, ou teve uma área de produção de carvão. Então, espécies nativas longevas, com distribuição anômala, passa a ter uma indicação de contar uma história, e as espécies exóticas, que foi introduzido por diversos motivos. E essa distribuição das anomalias das nativas e das exóticas ajuda a contar uma história mais complexa dessas paisagens. E aí entra, então, nesse capítulo, né, mais recente, essa produção histórica e distribuição de novos ecossistemas, que, né, são fundamentalmente sistemas ecológicos e sociais que vão emergir dessa interseção de uma natureza que se autorregula e se automantém, mas que no passado sofreu alguma intervenção humana e que o resultado se inscreve no presente através de uma distribuição anômala, através de uma espécie exótica que apresenta uma densidade, uma dominância que nunca foi visto antes no nosso bioma. Então, essa novidade ecológica também passa a ser uma evidência material impressa na paisagem. E, junto com isso, né, outras ferramentas, né, metodológicas que a gente tem utilizado, história documental, e aí muita história ambiental traz essa metodologia de pesquisa, tanto de referências de fontes primárias, secundárias, documentos oficiais, registro de propriedades, a oralidade, a história oral, aí para a gente conseguir resgatar, por exemplo, o descendente de um carvoeiro, né, e o que ele conseguiu manter de memória, de oralidade, dessa etapa da história, né, da Mata Atlântica. Bem, junto com isso, conhecimento ecológico local, né, os outros saberes ecológicos, as etnoecologias, principalmente a questão da percepção e dos valores, porque a gente passa a entender que as paisagens também estão retendo a história espiritual e as cosmologias de povos que ficaram, em grande parte, invisibilizados pela história oficial. Né? Então, assim, pegando essa ideia de paisagem como um documento histórico, que é até uma frase clássica do Roderick Nash, que foi perpetuado pelo Worcester, que precisa ser lido e interpretado. Eu pego um exemplo aqui, um trecho do Maciço da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, né? E a vista externa dessa paisagem, a gente pode fazer uma descrição simples, tanto da fisionomia da vegetação, né, como a forma do relevo, a morfologia do relevo, como o uso do solo. Então, a gente tem aqui uma floresta em um vale suspenso, uma floresta secundária, a gente tem um pasto ativo na vertente norte dessa encosta, e aí lá no fundo, no segundo plano, essa área urbana na Baixada de Jacarepaguá. Só que essa é uma mera descrição externa, né, uma descrição simples, ela não revela o que está escondido debaixo da cobertura florestal. Então, para a gente poder, de fato, ler essa história da paisagem, a gente tem que mergulhar nessa paisagem. Então, a gente tem que sair desse ponto de vantagem, de onde eu estava, para tirar essa foto, e entrar nessa floresta secundária no Vale Suspenso, e entrar nesse pasto e ver o que tem ali dessas evidências materiais que eu falei para vocês. E aí a gente encontra, né, dentre as fontes secundárias, uma delas mais preciosa, o Sertão Carioca, do Magalhães Corrêa,
que trouxe, né, toda essa narrativa que, em grande parte, ficou escondida e esquecida na história do Rio de Janeiro, que foi a nossa demanda de produção de carvão, né, a nossa principal matriz energética. Né, o Rio de Janeiro só pôde se desenvolver e crescer enquanto metrópole por conta da biomassa florestal que estava aí sendo derrubado, sendo empilhado, sendo tampado com barro, uma combustão lenta, depois de 3 dias desabava, era ensacado, colocado então no lombo das mulas e escoado essa produção para alimentar a metrópole crescente. Isso plena década de 30, né? E durou até a década de 50, quando a gente teve uma transição aí para uma matriz à base de petróleo, né? Então, o que a gente tem hoje, a gente não encontra, obviamente, o balão de carvão, né? Só para ilustrar como é que era esse balão de carvão. E aí, até, né, meados da década de 50, a floresta volta e tem uma resiliência muito grande de biomassa, a composição vai sendo alterada e a gente encontra o platô da carvoaria, que é literalmente um trabalho de terraplanagem feito à base da enxada, né, cavando, né, esse corte na encosta. Então, eles alteram o desenho natural da topografia de encosta das florestas aqui e criam, então, esses platôs. Então, assim, uma leitura da paisagem mais detalhada passa, então, a revelar esses legados que estão impressos na paisagem florestal do Rio de Janeiro. E essas evidências, então, estão espalhadas nesses 2 maciços florestais, maciço da Tijuca. Então, aqui a gente tem um exemplar de uma carvoaria na Serra da Carioca, aqui no Parque Nacional da Tijuca, e dá para nitidamente ver a área plana em relação ao declive da encosta, né? E aí a gente escava esse solo, tira a camada de serrapilheira e vê a coloração do solo. O carvão ele vai tingindo o solo de preto e, além disso, além da coloração do solo, que está sendo já, né, tem uma das pesquisadoras vinculada ao Labé, né, está relacionando esses solos antropogênicos com os solos antropogênicos amazônicos, óbvio, de origens culturais, históricas completamente diferentes, mas com alterações químicas no solo, que também está tendo um efeito semelhante, está aumentando a fertilidade ativa. Os fragmentos de carvão estão aí como testemunho também, né, muito importante para a gente que precisa da materialidade. O carvão vegetal vai estar sendo um testemunho junto com o platô, junto com o solo preto e as espécies indicadoras. Aí a gente tem, então, a carvoaria. E aí, essa distribuição, né, esses pontos aí no mapa, marca, então, justamente a quantidade de carvoarias que foram encontradas agora até o presente no maciço da Pedra Branca e no maciço da Tijuca, né? O maciço da Pedra Branca tem mais pontos, simplesmente que a pesquisa que o Rogério faz lá já dura mais de 20 anos, a pesquisa que eu venho fazendo na Tijuca dura apenas 5 anos, mas a projeção dos 1.500 que a gente encontrou, somando os 2 maciços, a projeção que a gente chegue a ultrapassar 3.000 carvoarias nos 2 maciços, caso eu tivesse acesso a algumas vertentes mais perigosas de acessar no maciço da Tijuca, né? Então, o importante é a gente entender que esse carvão foi produzido nas florestas por uma população que ficou por muito tempo invisibilizada e que passa, então, a receber uma atenção maior, principalmente nas publicações do Rogério Oliveira nos últimos anos. E aí uma síntesezinha, eu aplico aquele modelo conceitual que eu apresentei lá no começo, de sistema socioecológico, floresta, carvoeiros do século XIX a XX, em que eu tento elencar aqui a situação, o contexto de produção de carvão que permitiu uma regeneração florestal, né? E aí é uma resiliência da biomassa e uma sustentabilidade parcial da floresta, com o comprometimento parcial da composição, mas com uma total ausência de sustentabilidade econômica e social, porque foi produzido por carvoeiros pobres, marginalizados, invisibilizados, e que, hoje em dia, os seus descendentes continuam também em situação de extrema pobreza e também vivendo em condições precárias, seja em pequenas comunidades que estão bordejando a floresta, seja até
em algumas comunidades quilombolas que tem no Maciço da Pedra Branca. Então, são pequenos agricultores vivendo na floresta, e o que a gente tem hoje é um grande mosaico de ecossistemas que é novo, com essa novidade ecológica, é híbrido porque está sendo em algum grau manejado, completamente manejado, bananais, caquizais, e com trechos bem conservados, né? Então, a gente tem aqui, só para exemplificar esse mosaico, né, as bananas que ainda estão fornecendo alimento aqui para a metrópole, que não dá conta, obviamente, né? A demanda da população carioca por banana, o Maciço da Pedra Branca não dá conta. A gente tem que importar, inclusive, de fora do estado. Os caquizais e as residências desses agricultores vivendo ali, incrustado no meio da floresta, e a gente vê que existe uma mistura de floresta com banana, de floresta com diferente grau de permeabilidade, diferente grau que a gente chama de consorciamento de pomares ou de plantações com a vegetação florestal. E isso abre, então, um campo extremamente importante, interessante para mim, né, e para as humanidades ambientais, que é o quê? Né? A importância das espécies exóticas, né? Ou seja, a distribuição espacial de espécies exóticas na paisagem pode revelar importantes informações da história de uso e ocupação. Ou seja, a espécie exótica como um elemento contador de história e de uma evidência material e indicadora da presença humana. Então, o que ela começa a propor? Gente, olha só, não vamos pressupor que espécie exótica necessariamente vai ser invasora. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser bom em alguns contextos e ruim em outros, ou no meio termo, dentro de um sistema socioecológico maior, né? Outro componente que eles têm sido propostos, espécies exóticas como elementos, né, que fazem parte, ou seja, é mais um componente dos sistemas socioecológicos passível de ser manejado, né? E aí a ecologia histórica aplicada ela entra para alimentar a restauração ecológica e para ajudar na gestão multifuncional da paisagem, entendendo como esses diferentes elementos, incluindo elementos agroecológicos, fazem parte de uma perspectiva maior de manejo da paisagem, né? E aí, não vou me alongar muito aqui, mas essa investigação da história ambiental, da ecologia histórica das espécies exóticas já tem uma larga literatura e, assim, as motivações foram diversas, né? Diversas espécies foram introduzidas e aproveitadas por diferentes finalidades, então, alimentar, medicinal, ritualístico, construção naval, ornamental. Então, assim, a quantidade de usos diferentes, né, as utilidades. Então, o que a história ambiental fala é um estudo bem caso a caso o que ela está fazendo na paisagem, né, ou como ela está sendo aproveitada. Né? E aí, quando a gente vem para o Maciço da Tijuca, a gente tem uma sobreposição de informação riquíssima, de ruínas de fazendas, como a Fazenda Nassau, são essas ruínas aí, com uma combinação de espécies muito curiosa, né? Com o antigo pomar que foi abandonado, com jamelão, com jambo, com jaqueira, não encontrei bananeira, né? Com espécies nativas relictuais que foram poupadas do corte, e fundamentalmente uma floresta secundária, mas com uma composição de espécies novas, né? Então, essa novidade ecológica ele é resultado de diferentes histórias de uso do solo e de legados na paisagem das florestas urbanas do Rio de Janeiro. Especificamente, a jaqueira, que tem sido o foco da minha pesquisa nos últimos anos, ela foi introduzida especificamente para o consumo doméstico, principalmente pensando no consumo do contingente populacional dentro do nosso modelo escravagista, porque é um alimento abundante e extremamente barato, de baixo custo, e também para alimentar gado, e que acaba sendo, porque passa a ser um elemento cultural da cidade, e aí, inclusive, não se sabia que era uma espécie exótica, passou em algum momento a ser chamado de Artocarpus brasiliensis. O Major Archer, que tinha, dentre outras espécies, a jaqueira e o eucalipto, introduz ela no seu reflorestamento, porque o paradigma de reflorestamento no século XIX, mesmo nesse pioneiro, era vamos plantar espécies que também sejam úteis. Né? E aí a gente tem alguns mitos, tá? A Floresta Tijuca só foi 200 hectares reflorestado com mais de 100 mil mudas. Os outros
9.000 do maciço ou 3.000 do Parque Nacional não foi reflorestado, ou não foi desmatado, porque é muito íngreme, não tem como produzir nada, ou foi regeneração natural. Regeneração natural a partir do abandono de fazendas, de chácaras, e aí, quando a vegetação volta com a mistura de espécies que tinha nos pomares, nas fazendas, né? Então, a gente tem aí esses novos ecossistemas como elementos que estão contando a história dessa paisagem, ou seja, elementos biológicos espacialmente explícitos, indicando, inclusive, aonde tinha uma sobreposição de informação. Então, eu passo a fazer um mapeamento desses elementos e passo a encontrar uma riqueza de informação aqui, pegando um recorte espacial aqui do maciço da Tijuca, só para mostrar a confusão de pontos, verde jaqueira, associado ao amarelo, ruínas dessas antigas estruturas, fazendas, sistemas de captação de água, né, que a gente tem no Horto, no Jardim Botânico, e vermelho, as carvoarias essas que estavam ali próximo do centro de Janeiro, alimentando a nossa cidade. Então, dando um zoom aqui, a gente consegue ver nitidamente como se fosse um gradiente, as carvoarias que estão mais a montante e as jaqueiras que foram sendo introduzidos pelos carvoeiros, porque já fazia parte da sua dieta, foi ficando também como um legado material biológico, né? Então, a gente tem um legado material carvoaria, a gente tem um legado material ruína e a gente tem um legado material jaqueira e a gente tem um legado material figueira, que aí é outra história que eu não vou contar aqui, porque ela não foi cortada. Então, a jaqueira como elemento da presença humana da floresta, um elemento biocultural que compõe o sistema socioecológico do Maciço da Tijuca e, de fato, um ecossistema emergente, um ecossistema novo. Então, só para fechar aqui, já estou ultrapassando o meu tempo, os novos ecossistemas, no contexto da conservação e gestão, passa a ser utilizado para deslocar a preocupação única de simplesmente conservar uma floresta prístina ou recuperar os ecossistemas históricos e ter uma maior consideração qualitativa de como os ecossistemas funcionam para poder fornecer hábitat de espécies, serviços ecossistêmicos, incluindo espaços de lazer e prática religiosa. E aí o conceito de novos ecossistemas poderia remodelar a forma como a gente pensa a conservação, as nossas interações com a natureza e o próprio diálogo público sobre o manejo de ecossistemas. E só o takeaway point em síntese, e aí para a gente abrir um debate aqui, qual é a sua visão de natureza? A gente tem, então, um entendimento que essa visão dicotômica, sociedade e natureza, está no cerne de um modelo civilizatório ocidental. E é que a natureza não é separada da nossa espécie, tampouco intocada na nossa presença e atividade. Que diferentes culturas interagem com os ecossistemas de diferentes maneiras, gerando distintos tipos de paisagens culturais. Isso, inclusive, é um dos pressupostos da ecologia histórica, e do programa de pesquisa de ecologia histórica. E, por fim, ao desvendar a história da floresta, a gente entende melhor a nossa própria história. É isso, gente. Muito obrigado por me ouvirem por 40 minutos. Acho que eu falei um pouco demais. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigada, professora Alex Solórzano, pela sua palestra, muito ilustrativa e muito instigante também, nos provoca a pensar em várias questões, né, com relação ao homem, à natureza e a ação do homem sobre a natureza, né? Bem, então agora, nesse momento, eu vou abrir as perguntas dos mediadores. Eu convido a professora doutora Raquel e o professor doutor Afonso Zuin para ligar seus vídeos e colocarem suas perguntas. Lembro também que o chat já pode começar a fazer suas perguntas, tá? E não sintam-se intimidadas, por favor. Vai ser um prazer receber cada uma delas aqui. A palavra agora é de vocês, professor Afonso e professora Raquel. Fiquem à vontade. Quem começa? Pode começar. Então, professor, na verdade, eu fiquei com uma dúvida, assim, eu queria começar a conversa com você a partir dessa minha dúvida.
porque o senhor plotou no mapa a figueira e disse que ela era uma outra história porque ela não foi cortada. Eu fiquei pensando, se ela não foi cortada, ela marca a nossa história de que forma? Seria numa forma representativa, alguma coisa mais... Porque você chegou a falar que a paisagem tem também uma história espiritual. Existe esse tipo de estudo do senhor? Por isso que o senhor falou que isso é uma outra história, né? Por que que você analisou a figueira, né? Entende a figueira como um documento, né? Que você consegue fazer todo o seu mapeamento e, enfim, por quê? Posso já responder? Ou vamos fazer um pool de perguntas primeiro? Fica à vontade. Você prefere fazer um Pode grupo ser, de pode ser. perguntas? Não, pode ser, Raquel. Então, eu diria que quem teve essa primeira informação foi o professor Rogério Oliveira, quando ele estava estudando lá na Ilha Grande, né, essas roças caiçaras. Ele se deparou trabalhando inclusive com os caiçaras, indicando para ele onde é que tinha sido uma roça há 5 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 100 anos, sei lá, qual foi a mais antiga, e onde foi uma área referência. Foi um estudo ecológico, eu diria, de gradiente de tempo, bem clássico. Mas aí ele, na verdade, na época ele tinha sido gestor lá do Parque Estadual da Ilha Grande. Na época tinha um outro nome, uma outra categoria. E ele se deparou com uma história bem curiosa, que os caiçaras falaram, numa das áreas que estava em recuperação há pouco tempo, 5 anos, a gente tinha indivíduos pequenos, vários indivíduos pequenos, com um diâmetro de 10 centímetros, 15, 20, e de repente, no meio daquela área que foi classificada como 5 anos ou 20 anos, uma figueira de 2 metros de diâmetro. Aí, bem, o que essa figueira está fazendo aqui, né? Ela sobrou, ela foi poupada do corte, porque, né, a própria estatura diamétrica já indicava isso. E a história que foi contada para ele é que existe uma relação de preservar algumas espécies que têm uma valorização simbólica cultural. E os caiçaras, que na época já estavam fazendo uma transição para um cristianismo, né, para mais de base evangélica, conseguiam traçar direto, fazer um link direto com a figueira citada na Bíblia, né? Então, assim, se por um lado foi feito relatos naquela época de um certo temor de derrubar a figueira, porque em algum trecho da Bíblia Jesus amaldiçoa uma figueira por não produzir, por não gerar frutos, e tem toda uma história contada na Bíblia relacionada a isso. Mais recentemente, isso acabou sendo um campo investigativo, e tem um aluno meu que está trabalhando também com a dimensão simbólica, só que aí lá na Serra da Serra da Estrela, e aí com populações que estão fazendo uso da floresta com fins de fazer cultos religiosos, né? Não cultos, né? Práticas religiosas diversas, do candomblé às de matrizes cristãs evangélicas neopentecostais. E também tem sido citada como uma figueira sendo representativa da morada da casa de Deus. Então, assim, diversas referências diferentes. Se a gente também for para o candomblé, foi incorporado um orixá chamado Iroko, como sendo habitando, né, a própria estrutura da figueira. Isso foi, então, uma transposição de uma espécie que existia na África, que tem características ecológicas parecidas, é da mesma família, é a Chlorophylla excelsa, e foi transposto para as figueiras, que têm características físicas parecidas, tem látex, tem um tipo de folha parecido. Então, mais de um grupo religioso tem uma valorização simbólica religiosa dessa espécie, e que a gente consegue retraçar para os carvoeiros ou para os agricultores mais recentes que não derrubaram a figueira. Isso é um motivo, né, mais simbólico cultural.
Em termos práticos, né, isso a gente conseguiu muito, assim, a história oral que a gente conseguiu de um antigo morador que foi, né, neto de um carvoeiro lá perto do Quilombo do Camorim, lá no bairro do Camorim, na Pedra Branca. Na época do meu mestrado, ele relatou uma curiosidade, que as árvores grandes, de modo geral, são deixados para a terra. Foram as palavras dele. Mas por trás disso tem, na verdade, uma falta de compensação em termos de gasto calórico. Para você derrubar uma árvore de grande porte e você conseguir cortar pedaços de madeira, né, para você fazer, né, empilhar e depois queimar, você não vai queimar uma tora de 50 centímetros de largura. Você vai ter que rachar com uma cunha e quebrar e fragmentar aquilo em pedaços para poder produzir o carvão, porque o tamanho, né, a qualidade da madeira, isso tudo influencia na qualidade da fornada. Inclusive, espécies que produzem muito látex também não são aproveitadas, porque o látex ele atrapalha o tempo de combustão e pode, de novo, também citando uma fonte, atrapalhar a fornada. Então, existem motivos simbólicos, existem motivos práticos que levaram as figueiras a serem poupadas. E aí a gente está também mapeando essa espécie que a gente está considerando que tem um porte que a gente está chamando de ancestral, e essa ancestralidade está relacionada tanto ao porte quanto à valorização cultural de árvores que tem algum tipo de referência ou reverência simbólica. Então, a figueira, o próprio jequitibá, né, os cedros que têm um porte considerável, a gente está também mapeando elementos ancestrais dessas florestas, principalmente quando eles apresentam um tamanho muito desproporcional ao resto da estrutura da floresta. Legal. Obrigada, professor. Professor Afonso, por favor. E agradeço muito, Alex, pela exposição. E me agradou bastante, porque toca em alguns aspectos que, como professor de paisagismo, são bastante caros, né? E eu sou professor de paisagismo trabalhando principalmente com estudantes de agronomia. Então, é uma turma que vem sendo formada ao longo do curso, né, para atuar no agronegócio, que tem a base do agronegócio brasileiro nas plantas exóticas, né? E aí a gente entrar no debate com a turma sobre a questão das plantas nativas e plantas exóticas para uso no paisagismo é uma luta um pouco ingrata às vezes, né? Hoje mesmo, pouco tempo atrás, eu estava vendo uma apresentação de trabalhos de estudantes com propostas para tratamento de uma área, e por mais que a gente fale na aula, né, da distinção de planta nativa, planta exótica, a turma ainda não está entrando muito nessa ideia, nesse debate, né? E é legal ver isso, você trazendo também essa questão das plantas exóticas como componentes, como marcos históricos da nossa formação da nossa paisagem, né? E a gente trabalha muito aqui com a noção de, por exemplo, tem muita planta daninha, que é uma disciplina que o pessoal estuda no curso de agronomia, que foi introduzida como planta ornamental, né? Ou como foram trazidas de outras partes do Brasil e que vieram para cá e que acabaram se tornando invasoras. E a gente tem exemplos diversos aqui, como o bambu e outras que nos trazem uma série de problemas, né? E aí a gente acaba entrando num dilema, aos olhos de muitos paisagistas, que é ou o endeusamento ou a demonização da vegetação exótica dentro do paisagismo, né? Então, poucos dias atrás eu estava num local onde
tinha um jardim lá onde a pessoa tinha introduzido 35 plantas de fênix canarienses, né, da tamareira das Canárias, com valor médio de R$ 15.000 cada uma. Então, esse é um extremo. Aos outros que vão rejeitar o uso das exóticas no paisagismo. Não, tem que usar só nativa e coisa desse tipo, né? E eu queria ouvir um pouquinho da sua impressão sobre isso também, né? A partir dessa sua abordagem, como é que você enxerga esse dilema, né? Nativas e exóticas na paisagem em que a gente faz as nossas interferências, né? Como paisagistas. Não entendi o final da pergunta. Como que eu... Saber um pouco da sua visão, a partir da sua perspectiva, desse dilema aí na construção das nossas paisagens, né? Do fruto do trabalho do paisagista hoje em dia. Paisagismo como sendo um campo bem aplicado, eu diria, aí eu acho que eu partiria primeiro o que o cliente quer e como que a gente pode informar o cliente da melhor forma, né? Fazer escolhas porque eu acho que pelo que eu entendo, assim, o paisagismo cada vez mais ele vai tentar unir conceitos e ideias de uma estética da paisagem, mas também com a questão funcional e ecológica. E acho que cada vez está pegando um pouco mais de aderência, um paisagismo ecológico. Mas aí eu vejo um paisagismo ecológico que talvez abomina o uso de qualquer espécie exótica. E aí eu pergunto, mas se o cliente quer comer uma fruta que não é da flora nativa, como conciliar, sabe? E a própria estética, ela muda, né? Tem gente que acha bananeira feia, tem gente que acha bananeira bonita. Então, assim, né, a própria visão que a espécie tem dentro da perspectiva estética vai mudando ao longo do tempo. A jaqueira, no paisagismo carioca, no século XIX, era bonita. Era boa, bonita e barata. E passou a ser ruim e feia. Não só feia, fedorenta e ruim. Então, assim, acho que muitas vezes as espécies vão informar para a gente qual é o modelo cultural que a gente mesmo está propagando no espaço, né? Eu estou pensando apenas dentro de uma perspectiva dicotômica, ou eu posso fazer uma autocrítica e entender, né, que as paisagens né, e as espécies exóticas que foram introduzidas, de uma forma ou de outra, elas fazem parte do nosso patrimônio de espécies contemporâneo do Brasil. Mas, como geógrafo, ecólogo histórico, o que eu tenho entendido é que cada espécie vai contar a sua própria história. E ela vai contar a sua própria história biológica, ecológica, ou seja, a sua história natural. E aí, a partir do momento que ela passa a ser filtrada pela nossa cultura, ela também passa a contar a nossa história. Então, assim, acho que ter um pouco de atenção e a planta, ela não está fazendo nada que não esteja no seu ciclo de vida, que é fixar a luz, né, transformar aquilo em biomassa e ser um produtor primário, né? E aí, como essa produção primária está interagindo nos ecossistemas, aí a cada espécie, aí o capim-colonião, ela altera a funcionalidade ecológica do ambiente e passa a tornar o ambiente propenso a pegar fogo. Isso é bom? Não é bom. A gente não quer ficar pegando fogo em lugar que era para ser floresta. Então, vamos manejar, mas o capim é bom se eu estou criando animal. Então, qual capim que eu vou usar para criar animal? A gente vai ter que saber conciliar diferentes situações e a espécie, seja exótica ou nativa, ela vai ser aplicada para determinada situação e contexto. Então, eu diria que é muito caso a caso, e no caso do paisagismo, eu diria incorporar preceitos ecológicos, mas também entender o que o cliente quer, né, de certa forma. Por exemplo, eu não ia querer um paisagem. Se eu tivesse um sítio, eu não tenho. Se eu tivesse um sítio,
eu não ia querer só espécie nativa. Por mais que tenha espécie nativa que eu possa me alimentar, né? Eu ia querer, né, uma bananeira, né, um pomar com cítricos, etc. Então, né, eu acho que, né, a gente tem que saber equilibrar melhor essas duas questões e não ser radical nem para um lado nem para outro. Caminho do meio, como diria o budismo. Obrigada, professora Alex. A gente agora está com algumas perguntas do chat já. Você prefere que se faça um bloco e você responde? Eu acho que você também tem visão do chat, né? Eu acho que eu prefiro um por um. Um por um, né? Porque tem uma bem longa aqui. Tá. Então eu posso ler e aí eu já emendo a pergunta. Então, Só Marcos. lê em voz alta, por favor. Marcos está falando aqui. A natureza antropogênica dos ambientes nativos, até então tidos como ausentes de influência humana, ou como efeito de povos indígenas colocados à margem da civilização, hoje vem sofrendo um processo de degradação ideológica sem paralelo na história. Ou seja, a manutenção desses ambientes vai contra o sucesso da civilização ocidental, seus símbolos e costumes. Como resultado, vemos a derrubada delas. O caso da proteção da figueira seria um mero prêmio de consolação por conta da sua representação ideológica? Enfim, como reverter esse processo, como revalorizar as plantas nativas, especialmente aqueles de uso prático? Eu vou responder em dois momentos, duas coisas diferentes, Marcos. O que a gente vive hoje, de fato, eu diria que é sem precedente no mundo moderno, mas a gente está reproduzindo quase tipo literalmente o que os colonizadores fizeram em 1500. Assim, desconsiderar qualquer tipo de saber que não seja, né, esse saber branco ocidental dominante. E eu não vou nem chamar de cristão, porque eu acho que até uma certa ofensa ao cristianismo, porque eu também não fala isso, né? Tem diversas formas mais interessantes de interpretar esses textos. Então, assim, o que a gente tem hoje é uma lógica completamente de desconsiderar qualquer outro conhecimento. E aí a gente tem, né, o Cerrado e a Amazônia sendo tratado como foi tratado em 1500 a Mata Atlântica. Tem floresta demais, vamos plantar, vamos produzir, vamos vender commodities para o exterior. É exatamente a mentalidade, é assustador o que tá acontecendo. E assim, eu acho que talvez um dos pontos nevrálgicos, eu diria, da nossa crise societária, né, que é uma crise de tudo, crise de tudo que é lado, é política, social, é ambiental, é ecológica, é climático, né, é crise de valores, né? O Capra já falava na década de 90, é uma crise de percepção de quê? De que na verdade é tudo interconectado, a gente tem que ter uma visão sistêmica das coisas. Eu acho que o ponto crítico é assim, falando de modo geral, a sociedade brasileira, uma parcela significativa dela ainda não entendendo o que é a sociedade brasileira, ainda se espelhando muito em um modelo europeu e não olhando para as populações nativas para a gente aprender a viver nessa terra que é originalmente deles. Então, assim, aí agora respondendo a segunda parte, como reverter esse processo e revalorizar as plantas nativas? Bem, primeiramente, o que acho que todo brasileiro tinha que entender, a gente é do Rio de Janeiro, certo? Então, a minha identidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a minha identidade cultural não é eu sou carioca, eu sou descendente de espanhóis com britânicos e, no meu caso, na minha linhagem. Entender que eu sou um ser da floresta, mas que está no corpo de um ocidental, porque é isso que os biomas pedem dos humanos que estão vivendo aqui. Vocês têm que ser como os povos originários, vocês têm que ser povo do cerrado, povo da floresta, povo do campo, povo da caatinga, e a gente não faz a menor ideia o que é isso.
Então, assim, para revalorizar as plantas nativas, não só com uso prático, mas eu diria a gente se entender enquanto cultura, enquanto indivíduo, é a gente reverter a lógica, e não eu partir da minha cultura para olhar a floresta. É eu olhar para a floresta, partir da floresta para entender a minha cultura. E aí ressignificar essa minha construção cultural individualmente e coletivamente. Professora Alex, o professor Rubens, o coordenador do nosso grupo Paisagens Híbridas, gostaria de fazer uma pergunta pelo microfone. Ele pediu aqui autorização. Professor Rubens, por favor, liga seu vídeo, por gentileza. Ligando, Cris, só um minutinho. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Alex. Olá, Afonso. É um prazer te ter aqui nessa conversa aqui sobre paisagem novamente, enfim. Bom, Alex, gostei demais de te ouvir. Eu não te conhecia, só pela foto. E foi muito interessante poder tentar entender, que aqui é só tentar, porque é uma discussão muito ampla, mas tentar se aproximar um pouco do que você trouxe para a gente. E ao ouvir o Afonso, e em função do que eu gostaria de te perguntar, criou-se assim, um certo circuito que eu, inclusive, convido o Afonso também a se manifestar por conta disso que eu vou te propor para a gente pensar junto, tá? O que eu acho interessante, Alex, que quando a Cris começou a construir, junto com a Jaque e a gente do grupo, esse fórum que a gente denominou, a Cris denominou, na verdade, de rematerialização da paisagem arqueológica, dimensões concretas da cultura, e nesse momento que você acabou de falar, você falou de identidade, você falou de questões que envolvem ou um resgate ou uma herança de processos e camadas que digamos assim, nos envolveram, né, enquanto hoje nós nos vemos. E eu não sei, mas eu fiquei assim, com uma pulga atrás da orelha, porque outro dia eu estava lendo muito, aliás, outro dia não, esses dias todos eu tenho lido bastante, tenho ouvido pessoas conversar bastante sobre a ideia de pós-ambientalismo. Ao mesmo tempo que Afonso traz essa questão das relações que a gente tem, que nós estabelecemos, ou que a tradição nos fez estabelecer com espécies exóticas, seja lá o que for, não sei se eu estou pedindo demais, né? Esse diálogo aí entre um agrônomo e um engenheiro florestal, mas assim, como é que você interpreta essas questões que você colocou em função desse fórum que foi proposto a partir, você veio com a tua fala aí, e essa ideia de pós-ambientalismo? Não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito doida, mas eu queria ouvir o eco disso, né? Pensando essa questão que é uma questão tão atual, né? Obrigado. Só vou te pedir uma ajudinha, então, que talvez eu não sei muito bem o que é pós-ambientalismo. Então, para eu poder comentar, se me ajudar, eu entender melhor o que é, eu acho que eu não sei se já ouvi falar, mas eu acho interessante, mas eu não sei bem o que é Não, o pós-ambientalismo. É porque essa é uma discussão. Não, e eu coloco isso como uma certa desconfiança, porque eu tenho um pouco de desconfiança, a Afonso também quer falar um pouquinho, dessas terminologias que a gente coloca, que às vezes é muito assim, aquela coisa do momento ou dessa relação mais de denominações que a gente quer colocar por conta desse contexto. E nós também estávamos conversando no grupo esses dias muito sobre o antropoceno, essa ideia do antropoceno. Então, isso tem uma certa ligação com essa ideia do pós-ambientalismo, que é justamente tentando entender como é que o homem, agora nesse século XXI, essa sociedade do século XXI, ela deixou de falar tanto em sustentabilidade, que virou praticamente um emblema do século XX, do final, pelo menos dos anos 70 para cá. O século XX veio, né, com uma questão muito forte de sustentabilidade, e agora, no século XXI, se fala muito de resiliência, né? Então, o pós-ambientalismo, ele, na verdade, se cadencia dentro de uma trajetória, de uma tradição que vem da sustentabilidade do século XX, né, com essa ideia de resiliência. Então, eu tenho uma desconfiança que esse rótulo é um rótulo, na verdade, que é meio rótulo fantasia para se discutir o que já se discutia. Então, quando eu ouvi você falar de antropoceno,
eu queria tentar entender se há até mesmo na tua pesquisa, não precisa responder o que é pós-ambientalismo ou não, mas se a tua pesquisa ela se cola, ou ela se liga, ou tem alguma conexão com esse processo. E volto a dizer, se o Afonso quiser entrar nessa conversa aí. Ah, tá. Acho que eu entendi melhor. Então, pelo que eu tô entendendo, assim, o pós-ambientalismo, assim, porque eu sou que eu tenho uma certa crítica ao ambientalismo tradicional, no sentido de como ela foi construída e de como ela chegou no Brasil e de como ela foi sendo perpetuada na nossa sociedade. Não sou crítico, por exemplo, aos nossos instrumentos legais de criação de unidade de conservação. Acho que, em grande parte, eles ajudaram muito a frear, a segurar, né, um movimento que ainda é uma herança nossa colonial. O Brasil é muito grande, tem muita terra, tem muita floresta, cerrado não serve para nada, então vamos sair, literalmente, como o Salles fala, passando a boiada. Vamos passando a boiada, então acho que ajudou muito. Então, a minha crítica é muito mais numa herança, né? Ou seja, num modelo que foi estruturado, num pensamento assim, nitidamente em que existe o ser humano, existe a natureza e é melhor quando eles não estão juntos. Que a natureza ela só deverá ser visitada pela população urbana afluente para poder se conectar com a natureza, que essa que foi um pouco a crítica que já existe, né? O próprio Diegues faz essa crítica ao que ele chama de movimento neoliberal de proteção da natureza, que foi criada e promulgada, né, nos Estados Unidos. E aí a gente, inclusive, tem o Humboldt foi um dos primeiros a influenciar, né, com sua visão romântica de natureza, daquela natureza oposta à Europa, uma natureza intocada. Aí Thoreau vai ficar viajando e filosofando como na natureza me conecto. Não estou dizendo que a gente não se conecta, acho que todo mundo se sente muito bem, aspas, né, nessa natureza. Mas foi criando todo um sistema, um aparato em que, não, vamos criar um sistema de parques para quem vive na costa leste ir para a costa oeste e ter a experiência da fronteira e ter a experiência do wilderness, removendo as populações nativas, pegando as populações que viviam no Yellowstone e vamos jogar eles lá para a Flórida, numa reserva indígena. Então, quando você fala ambientalismo, eu penso muito mais nesse movimento que eu acho que ela está em crise mesmo, porque ela não está dando conta de entender que não é pelo viés da separação que a gente vai conseguir reverter a situação. Então, assim, para mim, esse pós-ambientalismo é justamente, não, olha só, vamos pegar tudo que a gente já tentou até agora, que acho que apenas reforçou uma estrutura dicotômica, e vamos, então, vamos reconfigurar as nossas interconexões neurais para a gente olhar para a mesma natureza que a gente via antes, sem ser humano, e a gente só entender ela a partir da dimensão humana. E aí olhar para os povos originários, olhar para os povos quilombolas, sertanejos, que estão lá há muito tempo e a gente está querendo expulsar eles, porque eles estão degradando a natureza que deveria ser pristina. Então, para mim, já existe um pós-ambientalismo, já vem sendo alimentado pelo socioambientalismo, que acho que é um movimento que tem bastante força aqui no Brasil e em outros países. É quase como uma resistência a esse modelo neoliberal, e que é, em grande parte, a contribuição de antropólogos, sociólogos, as humanidades trabalhando com as ciências naturais mais duras, né, em órgãos de gestão, no Ministério do Meio Ambiente, no ICMBio, né, e nos diversos parques nacionais que a gente tem pelo Brasil. Então, e aí eu vejo o resultado disso com, por exemplo, a mudança na legislação criando reservas extrativistas, muito implementadas principalmente no Cerrado e na Amazônia, quase inexistentes na Mata Atlântica. Então, assim, agora, fora do sistema de parques e de unidades de conservação, como que isso pode percolar e permear, né, eu diria, a sociedade, modo geral? Eu acho que, assim, o caminho que tem mais me influenciado, sabe? Eu acho que é
é reconfigurar como a gente se entende na nossa construção cultural, do indivíduo ao coletivo, do indivíduo à sociedade brasileira. Ou seja, passar a entender Brasil como território, como cultura, não da cultura que veio da Europa e modificou, seja aculturando, ou seja, por atos de genocídio, as populações nativas. Pelo contrário, né? A gente vai fazer, e em grande parte, quem mais precisa fazer isso são nós, os descendentes desses colonizadores, né? E romper. Porque, assim, e aí, o que eu começo a fazer, Rubens? Eu começo a olhar para a Europa, e essa minha reconfiguração cognitiva. Eu não estou olhando mais para os europeus cristãos, romanos, que colonizaram a América Latina. Eu estou olhando para os povos ibéricos originários. Eu estou olhando para os povos celtas, para os povos bárbaros todos que perderam para o Império Romano, que perderam para o cristianismo. Nada contra o cristianismo, não é nenhuma crítica à religião, mas assim, há toda uma estrutura, ao modelo cognitivo que foi implementado e que a gente ainda está aí, sofrendo, 500 anos depois, a implementação de um modelo cultural que não combina com o território brasileiro, não tem nada a ver. Então, assim, de fato, a gente se reconstruir. E eu acredito que tem que ser de baixo para cima, assim, porque de cima para baixo é o mais de sempre que a gente tem visto. E eu acho que são os povos que estão resistindo há 500 anos que mais têm a ensinar para a gente em termos de resistência ecológica, de resiliência socioecológica, né? E aí, no meu caso, a jaqueira, que, assim, por que eu estudo a jaqueira há 6 anos? Porque a jaqueira, ela não me deixa largar a mão dela. Porque da jaqueira eu vejo geografia, eu vejo ecologia, eu vejo história, eu vejo religião, eu vejo espiritualidade, eu vejo soberania alimentar, segurança alimentar, eu vejo pessoas querendo incorporar o que outros estão querendo jogar no lixo e cortar. Ué, vamos criar um programa de incorporação de jaca verde na merenda escolar das crianças da Baixada Fluminense. Isso é um projeto que está sendo construído agora. Ou seja, reconfigurar, olhar de outra forma aquilo que a gente está olhando, só que com uma lente cultural que não está mais ajustada para entender a realidade, pelo menos da forma como eu acho que ela deve ser entendida. Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Obrigado. Não, foi bom raciocínio, gostei. É por aí, eu diria. Se o Afonso vai falar alguma coisa. Eu estou bem em consonância mesmo com o que o Alex falou agora, trazendo ainda um outro viés, que eu acho que até atinge um pouco a pergunta que a Alice fez ali no chat, que acho que o pós-ambientalismo, né, e a ideia depois da preocupação com a sustentabilidade, eu acho que vem aquela dimensão da gente pensar também que o nosso comportamento também é fruto do ambiente, né? Que quando a gente vai falar lá da psicologia ambiental, né? Das relações pessoa-ambiente, que é a outra área que eu atuo, que eu até falo com a turma, nós estamos tentando olhar a problemática ambiental pelo outro lado, né? Pelo reverso, que a gente por tanto tempo está só vendo aí o que o ser humano fez com o ambiente. Agora vamos olhar também para o que o ambiente fez e faz com o ser humano, né? O fato da gente estar numa área florestada ou numa área urbana, que diferença isso faz para a nossa constituição, para a nossa atitude psicológica, né? A atitude diante da vida, né? Nossa condição emocional e tudo mais, né? Então, essa interação vista de um outro lado que vai realmente além dessa dicotomia, né? Pensando até num corolário daquele conceito que o Alex colocou da Crumley sobre paisagem, né? Então, apontando que as atividades mentais são resultado
também da interação nossa com o ambiente, né? Então, havendo a coisa pelos dois ângulos, né? Então, não sei, eu acrescento essa viagem aqui, dessa outra dimensão aí também, né? Da gente sendo afetado, a gente sendo construído pelo ambiente, né? A nossa forma de ver o ambiente, de ver uns aos outros aí também, né? Obrigado, Afonso. Obrigado, Alex. Agradeço. Alexandro, também não sei muito bem sobre pós-ambientalismo, mas eu entendo que tem a ver com hibridismo. Até você colocou na sua fala isso, das geografias híbridas, né? E essa dicotomia toda, ela tem a ver com a forma como nós desenvolvemos o nosso pensamento na ciência, na filosofia. Na filosofia nem tanto, né? Mas, assim, a natureza, ela não fala dela mesma. Somos nós que falamos da natureza. A natureza está lá. Então, nós é que tentamos interpretar, e a construção do conhecimento científico passa por toda uma metodologia em que o cientista ele está fora do objeto, ele sai desse objeto e analisa esse objeto, né? Então, eu vou falar da natureza, eu não sou natureza, eu vou falar dela, né? E aí tem toda a construção dicotômica do homem e da natureza. Quando você colocou, por exemplo, que as humanidades ambientais elas vêm discutir, vêm provocar a descentralizar, né? Descentralizar o sujeito humano em relação às outras espécies, eu acho isso ótimo, mas como que a gente faz isso com a nossa ciência atual? Então, eu acho que o pós-ambientalismo ele vem propor um novo pensamento, inclusive científico, para eu conseguir ter essa descentralização do ser humano, porque dentro do que eu entendo como ciência moderna, não dá, eu acabo saindo, eu acabo separando o homem da natureza, né? E eu acabo criando representações, porque, por mais lógico, né, a gente sabe muito bem que a ciência não é neutra, né? Eu acabo criando representações, valores, ideias, né, sobre a natureza e aí aquilo que você falou aqui, eu bati palma aqui, né, a questão da preservação. A gente monta alguns parques ambientais, você separa ali, deixa ali, tá preservado, tá bonitinho, tá tranquilo, beleza, o resto a gente, cerrado não serve para nada, o resto a gente desmata. Por que você é capaz de sei lá, ir para um protesto para salvar o urso panda, mas não quer salvar os mosquitos da Amazônia? Porque são representações, são valores. O urso panda é fofinho, né? Estou dando um exemplo aqui bem chulo, né? O urso panda é fofinho. O urso panda, eu vou lutar pelo urso panda. Agora, o mosquito é chato pra caramba. Ninguém gosta de mosquito. Então, são os nossos valores, como nós vemos a natureza, que faz com que a gente tenha determinadas atitudes, né? E então, eu acho que o pós-ambientalismo, eu não sei muito, mas eu acho que como ele tem essa raiz, né, num pensamento mais híbrido, ele vem tentar desconstruir isso tudo como você mesmo falou, né? E aí tentar acabar com essa dicotomia que é histórica, tá no nosso pensamento, né? Ocidental, científico, né? E aí, mas mais uma vez, eu acho que são os valores, são as representações que devem ser mudadas, né? Quando você colocou a questão da jaqueira, eu estava aqui pensando. Na verdade, quando você falou do carvão, eu já pensei, eu não aprendi isso. Eu não sabia a importância do carvão para o Rio de Janeiro. Eu sabia que tinha um carvão, eu sabia, assim, vagamente que tinha um carvãozinho, mas eu não sabia a quantidade, como você mapeou, né? O período, o quanto que isso foi importante, né? para
para a economia, né? Quem que fez, quem que participava. É claro que também tem a ver com representações. Eram povos pobres, né? A população mais pobre. Então, eu não conto isso na história. Na história, a gente fala apenas que o negro foi escravo e pronto, acabou, né? Então, carvão. Eu não aprendi isso na faculdade de geografia. Eu não aprendi. Eu fiz faculdade, sou da turma de 2003. Eu entrei para a faculdade em 2003. Então, assim, isso não tem nos livros didáticos, não tem essa tentativa, né, de se pensar, de se refletir, de como você falou, de baixo para cima. Nós somos, antes de eu ser carioca, eu sou um povo da floresta. Eu faço parte da floresta. Isso não tem em livro nenhum. Eu dou aula há 10 anos no município, no estado. Não tem. O que tem é separado. É o indígena separado. É o quilombola separado. Você está falando lá de algum conteúdo e aí entra lá. Povos tradicionais, quilombolas. Só. Né? Então, a gente tem que fazer uma mudança, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade. Né? E isso, claro, não é uma coisa da noite para o dia, mas você aqui, né? Esses momentos, né? A gente no embate político, né? Enfim, é na construção, é na educação, né? Que a gente vai conseguir, porque quando você falou da jaqueira, eu falei, gente, pois é, por que não tem uma coisa dessas? Não tem as crianças comendo uma fruta, né? Daqui, por que não tem uma valorização das plantas medicinais indígenas, por exemplo, né? Nas escolas, por que as crianças não tem uma parte, um conteúdo que fale sobre isso, um trabalho? Absolutamente não tem nada. Como eu falei, os indígenas estão lá na floresta, eles não estão aqui, eles não fazem parte da nossa constituição genética, eles não fazem parte da nossa história, eles estão lá bem longe, lá na floresta amazônica. É a representação que as crianças têm, que os alunos têm, sabe? E quilombola também, não tem quilombola no Rio de Janeiro, tá? Não tem. É o professor, aquele professor que consegue, que sabe, né? De repente até já trabalhou ou lá numa área mais próxima de um quilombola, mas assim, não tem também quilombola no Rio de Janeiro, não tem nada disso, né? Então, assim, quando você falou da alimentação, do projeto, eu fiquei aqui assim, gente, é isso que está faltando, sabe? Eu queria fazer esse comentário. Não é nenhuma pergunta, não, é só um comentário. Bem, professor, a gente tem algumas outras perguntas aqui do chat e eu também estou recebendo perguntas aqui no meu WhatsApp. Então, eu vou fazer essa do WhatsApp para você, vou passar essa. Aliás, antes de fazer do WhatsApp, a sua palestra é muito instigante, porque você consegue dialogar com diversas disciplinas simultaneamente, né? E nos mostrando o que o quanto o elemento da floresta, as árvores, elas têm muito mais a nos dizer com relação a todo um sistema de produção e de quanto essas espécies circularam dentro do próprio país ou dentro do próprio município da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que acaba vinculando uma espécie a muitas outras questões mais amplas e até questões em níveis internacionais, né? Porque se a gente for ver o momento que essas árvores têm entrada, vou colocar o vídeo, tem entrada dentro do estado do Rio de Janeiro, normalmente elas entram através dos jardins, né? Os hortos e os jardins são o meio que essas espécimes vão ser aclimatadas para depois serem transmitidas para o resto da cidade. Então, acho que ela nos fala muito, né? As árvores têm muita história para contar, principalmente porque eu vejo que, apesar de alguns ecólogos ou biólogos acharem que estão tratando apenas de espécies vegetais, no momento que essas espécies têm uma outra localização, que não é a localização original dela, e ela passa a ser transportada pela mão humana,
ela deixa de ser uma espécie nativa, né? Deixa de ser uma espécie somente biológica e passa a ser também uma espécie arqueológica, por que não? Porque ela passou a ter uma interferência humana, uma ação humana sobre o espaço. Ela muda de localização e ela vai participar de todos os processos sociais que a envolvem. Então, eu acho que você acaba fazendo mais do que uma etnologia, né? Uma arqueologia propriamente dita dessas espécies da jaqueira. Achei muito, muito instigante. Bem, professor, eu tenho aqui no WhatsApp a seguinte pergunta de uma arqueóloga, por isso que eu introduzi esse assunto de arqueologia com você. A professora Ana Cristina, também do Grupo Paisagens Híbridas, que ela pergunta o seguinte: a arqueologia lida com a ação ou a interação humana no ambiente físico que ocupa. Os impactos são materializados na paisagem. Ao longo do tempo, tais impactos e reconfigurações se intensificam a partir do modelo civilizatório europeu, sobretudo com a Revolução Industrial, cuja expansão nos trouxe até os dias atuais, que vem sendo cunhado como antropoceno. Como você entende esse conceito, ou seja, o antropoceno, e os seus desdobramentos? Essa é a pergunta da Ana Cristina. Bem, antropoceno acaba sendo um conceito meio guarda-chuvão para entender o quanto, digamos assim, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a grande aceleração, que aí já passa a ser um marco histórico mesmo, né, principalmente em termos de aumento, né, de emissão de gás carbônico, passa a ser um conceito que vai entrar junto com a ideia de mudanças climáticas, antropogenicamente falando. Só que ela passa, então, a trabalhar também uma ideia de não dá para a gente desconectar a dimensão humana da dimensão ecológica, principalmente a partir, então, dessa grande aceleração na década de 50. Então, é um conceito que, ele, ao mesmo tempo, tenta descrever um determinado, né, tenta cunhar, na verdade, uma nova era geológica a partir das transformações feitas pela nossa espécie, projetando lá na frente uma mudança na estratigrafia geológica, né, um registro estratigráfico para futuras gerações encontrar esse registro estratigráfico, seja por uma alteração química da atmosfera, que vai estar registrado na camada de gelo, seja por a deposição de plásticos e microplásticos que vai sendo acumulado em camadas do solo, seja porque a gente alterou a composição de isótopos de carbono que estão sendo também mensurados na estrutura física da Terra após os primeiros testes de bombas atômicas. Então, estão vendo diferentes registros humanos na estrutura física do planeta e estão projetando lá na frente, olha, a partir desse momento a gente fala que é a era da humanidade por conta do grau de participação em termos de mudança química, mudança no clima, mudança quimicamente da atmosfera, mudança química do solo, grandes processos erosivos causados por nós, equivalente a movimentos geológicos, extinção em massa de espécies, equivalente a outros momentos geológicos que também houve extinção de espécies. Então, é uma proposta mais das ciências duras, né, que foi, em grande parte, percolou, eu diria, essas humanidades ambientais, que tem servido para mostrar a gente, olha, gente, a gente está se inscrevendo na Terra na escala do planeta, não é se inscrevendo na Terra na escala de uma cidade, né, ou de uma estrutura física na paisagem. É química da atmosfera, química do solo, espécies sendo extintas. Então, é outra escala, eu diria. A gente ganhou uma outra dimensão de entendimento da nossa transformação
Agora, o que quais são as consequências da utilização de antropoceno? Ela pode ajudar nas narrativas que vão tentar levar a um dos viés, um entendimento não dualista, não dicotômico da nossa espécie com o que a gente chama, né, de estrutura física ecológica do planeta. A gente está ali interdependente, interconectado. É uma forma de interpretar. Eu sei que tem outras, mas a minha tendência eu vou colocar junto com eu vou entender sistemas socioecológicos de certa forma também dentro de uma perspectiva de antropoceno, porque o antropoceno está falando algo parecido com o sistema socioecológico está falando, só que em outra escala, né? Não sei se eu respondi a Ana Cristina mais ou menos o que você perguntou. Professor, sou eu de novo. Eu não sei se a Ana Cristina está com, tá com o microfone desligado. A gente tem mais 3 perguntas no chat. Você prefere ler? Eu vou juntar, eu posso ler, na verdade eu vou juntar elas, que eu acho que eles têm o mesmo tema, né? Sim. A Bernadette pergunta sobre como, né, se o diálogo de saberes pode contribuir na construção de novas epistemologias, né? Uma nova ordem de valor, né? De valores, numa ordem moral, não dualista. E acho que, de certa forma, a Z, não sei quem é a Z, mas perguntou, né, em relação à percepção de algumas espécies, como o piquezeiro, né, ela perde atenção, perde importância em relação a uma, né, e se isso está mudando, né, essa valorização apenas de umas espécies. Eu acho que isso tem e Alice também, né, como desconstruir a dicotomia entre homem e natureza, que é tão arraigado na nossa cultura. Então, para Alice e para Bernadette, eu acho que a Bernadette dá meio que o caminho para responder a pergunta da Alice, mas antes de eu falar desse diálogo de saberes, que eu acho que é fundamental, eu tenho colocado isso aqui, um pouco que a Raquel falou, né, que eu acho que eu também falei isso em algum momento. Como é que a gente se entender enquanto indivíduo, né? E a partir disso a gente se entender enquanto cultura, sabe? Fazer o caminho reverso. Ou se a gente for para a Europa, para a gente se entender enquanto cultura, que a gente volte mais no tempo pré-romano para a gente encontrar os nossos ancestrais, que eram os povos nativos europeus. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que para a gente desconstruir aquilo que está tão neurocognitivamente enraizado na nossa cabeça, de uma construção dualista, a gente nasce já sabendo o que é praticamente o que é cultura e o que é natureza, porque todas as nossas estruturas sociais foram montadas a partir dessa separação. Então, acho que o primeiro passo, Alice, é ir para a natureza e não pensar, agora eu vou para a natureza. Eu estou fora da natureza porque eu estou na minha casa, eu estou na cidade e agora eu vou para a floresta. E aí eu estou na natureza. Meio que desconstruir esses elementos linguísticos que a gente tem, entender que mesmo quando eu estou longe da floresta, a floresta está dentro de mim, né? E quando eu estou na floresta, não me perceber separado dela, ou seja, simplesmente partir de uma coexistência. E aí, para isso, sabe, eu acho que sim, é um mergulho no conhecimento dos povos originários e de outros saberes que vão trazer outras formas da gente se entender humanamente em relação às outras espécies. Ou seja, existe a nossa espécie, a nossa cultura, existem outras espécies. Todas elas são natureza. E não a minha espécie é algo único, as outras espécies fazem parte da natureza. Eu acho que aí é uma desconstrução mesmo cognitiva, no sentido
não vou falar de natureza, vou falar de outras espécies, vou falar do ambiente físico, que isso de fato existe. Existe, né, a estrutura física da Terra, existem as outras espécies. Mas eu sou tão natureza quanto essas espécies e eu dependo tanto da água e da estrutura física do solo quanto as outras espécies. Então, eu acho que é meio que a gente se pegar o tempo inteiro na nossa lógica dicotômica e dar um passo para trás e desconstruir, dar um passo para trás e desconstruir, e a gente se conectar com a literatura, seja, né, o conhecimento, os saberes de povos indígenas, né, dos povos africanos que também introduziram as suas outras formas de interação com as outras espécies. E se a gente quer voltar para a Europa, que a gente busque em fontes pagãs, celtas, ibéricas originárias, também que tinham outras formas de entender paisagem, em que ser humano e natureza não eram coisas separadas, ou seja, não existiam essas palavras. Então a gente vai ter que voltar no tempo, antes da existência dessa conceituação de natureza tal como ela tem hoje, e estudar isso e vivenciar isso, eu diria, né? E aí, certamente, a Bernadette deu a dica, né? É através desse diálogo, sim, que a gente vai conseguir. Acho que o primeiro trabalho é o pessoal, sabe? E é de fato, né? De fato, uma construção subjetiva de um conhecimento, não partir de uma noção que eu estou estudando a natureza de um ponto de vista objetivo, né? Pelo contrário, assumir a minha total subjetividade quando eu vou tentar entender os elementos que existem na floresta. E o que eu acho que né, aquela minha última frase, né? A história da floresta, ela vai revelar a minha própria história. E quando eu digo a minha própria história, não é só da sociedade carioca, mas é da minha própria história como pessoa, como indivíduo. Então, eu entender a minha história na Terra, pessoal, através da história da floresta. Eu acho que isso também tem me ajudado a desconstruir essa construção dicotômica que é tão enraizado na gente, ela é codificada na nossa mente, e a gente tem que descodificar isso. Ok, professor. Ok, professor. Pois é, eu estava justamente pensando isso. Quando a gente consegue entender a história da floresta, a gente consegue entender a história do ser humano. Não somente porque a gente pensa que, arqueologicamente, que há vestígios humanos na floresta, como aquele muro que você mostrou, né? Ou então a carvoaria, os vestígios de carvão, que são vestígios humanos, mas a própria árvore, trazida de um local para outro, transferida da sua origem, entre aspas, para uma outra localidade, ela também representa uma ação humana. E essa ação humana modifica toda essa paisagem, toda a configuração de floresta. Ela interfere, né? E passa a ser a própria árvore também um elemento arqueológico. Era isso que eu estava... Não sei se deixei claro, se você concorda. Deixa eu só fazer uma pergunta. É porque a gente parte do pressuposto, Cristiane, que a partir do momento que a gente pega uma espécie da Ásia e introduz ela no Brasil, ela deixa de ser nativa da Ásia e passa a ser exótica no Brasil. Sim. Isso por quê? Porque o ser humano não é natureza. Porque se aquela espécie, né, da Ásia, por alguma forma, conseguisse, por correntes marinhas, pegar na costa pacífica da América e, por alguma outra forma de dispersão, aspas, natural, chegar no Brasil, aquilo teria sido uma dispersão natural. Quando o ser humano vai lá com as suas caravelas, pega e introduz, aquilo não é natural. Então, a própria construção da ideia de espécie exótica ela é dicotômica. Uhum. Ela está enraizada no princípio de que, quando o ser humano pega uma espécie daqui e bota ali, ele é 100% cultura e zero natureza. E por quê? E por que outras formas de... Assim, entendeu? É uma arbitrariedade. A gente define. Até aqui o ser humano é natureza. A partir daqui ele não é natureza, ele é cultura. Isso,
a gente vê que é extremamente fluido e móvel. Uhum. E depende muito mais dos nossos pressupostos e dos nossos valores, como a Bernadette colocou, do que qualquer outra coisa, do que um fato científico. Uhum. Né? Porque o fato científico ele é recheado de subjetividade. Ele, em algum momento, vai ter que tomar uma decisão que é subjetiva. O ser humano é cultural. Uhum. Quem disse? Uhum. Pergunta isso para qualquer povo originário americano, não existe separação. Uhum. Então, não é uma realidade factual, é uma construção cultural. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É permeada de valores científicos também, né? Que é permeado também de toda essa questão de dominação e de poder, né? O valor que está preponderante naquele momento é o que vai fazer essa divisão futura. Ok. Professor, eu acho que a gente não tem mais perguntas no chat. Eu acho que as perguntas aqui terminaram. Então, o que eu tenho é para lhe agradecer imensamente pela sua palestra, que foi muito instigante, nos fez pensar em vários aspectos da condição humana e também da natureza, e de como se dá essa relação. Eu agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite aqui, falo em nome do grupo do PH, Paisagens Híbridas, e agradecer também a presença dos mediadores, a professora doutora Raquel de Almeida Moura e o professor doutor também Afonso Zuim. Agradeço também pelo convite, pelas suas participações, e agradeço também a nossa audiência, que se não fosse ela, não estaríamos aqui, né, podendo interagir e trazer essa dinâmica toda, trazendo tantas perguntas que provocou outras respostas, né, que não tinham sido feitas ainda na apresentação. Então, eu agradeço a presença de todos, pela pronta disponibilidade em atender a nossa solicitação de participação do fórum e por colaborarem com o crescimento da divulgação científica nesse período histórico que a gente vive, né, de tanta obscuridade e ausência de dúvida que a ciência tem, né, a ciência caminha em cima da dúvida, e que deixou de se envergonhar, né, desse seu desconhecimento. Então, é muito bom quando a gente tem um espaço para promover a ciência e com palestras e professores dessa excelência. Muito obrigada, professor Alexandre Solórzano. Seja muito bem-vindo sempre. E Eu que agradeço imensamente o convite, conhecer vocês, conhecer um grupo tão diverso, né, de profissionais de diferentes áreas e muito rico o debate aqui. Prazer conhecer os professores, os coordenadores do grupo de pesquisa. Muito legal, me senti muito acolhido e assim, um prazer poder conversar sobre esses assuntos que tem, né, acho que está no cerne do por que eu escolhi fazer o que eu faço nessa vida. Respondendo uma pergunta, quando eu tinha 17 anos, eu queria entender a natureza, mas que na verdade era a minha própria natureza, para poder estudar a natureza externa, né? Uma coisa é a outra. E aí, poder falar disso com vocês é um prazer enorme. Então, Rubens, Afonso, Raquel, Cristiane, todos vocês, obrigado pela contribuição. Alex, ó, de repente a gente vai conversar de novo. Esse é só o primeiro contato, hein? Tá ótimo, pode contar comigo. E futuramente também, quando a gente estiver organizando eventos assim no Labé, a gente também vai querer fazer uma troca e receber professores do grupo de pesquisa de vocês para dar uma palestra para a gente faz essa troca. Legal, Alex. Obrigado, hein, Alex? Obrigado. Agradeço, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.